A gente iniciou a gravação aqui. Gostaria de pedir para a irmã Maria e depois a irmã Monique fazer uma oração inicial. E aí a gente começa o estudo com o Rabino. E depois a gente faz mais alguma oração. Se alguém quiser também trazer algum testemunho da semana, também fica à vontade. Amém. Amém, irmãos. Pai amado, Pai santo, diante de tua presença nos colocamos neste momento, Senhor, o qual tu preparou, Pai. Se estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu. Estamos aqui para poder aprender contigo, Pai, a nos posicionar. Então, abre nossa mente, nosso entendimento, para que possamos nós, Senhor, realmente captar aquilo que tu tens para cada um de nós. Também, Senhor, usa, os lábios dos teus servos, instruindo, dando que através dele que possamos nós fluir, Senhor, bênçãos para a nossa alma, nosso espírito, porque nós precisamos, Senhor, estar cada dia mais alertados, aprendendo e, Senhor, alicerçado na tua palavra, na tua verdade, Pai. E que não venhamos nós olhar para os lados, mas que possamos nós contemplar o teu trabalhar, o teu agir, não somente nas nossas vidas, mas na vida de todos os demais irmãos, aqueles que estão, aqueles que não estão, mas que possam estar se preparando, Senhor, para poder entrar, Senhor, aleluia, nessas águas purificadoras. Aleluia, é o que nós precisamos, Pai. Eu entrego cada um em tuas mãos. Eu te agradeço, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Amém. Muito obrigada, ó Pai eterno, porque todos estamos aqui tendo esta oportunidade, Senhor, de aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Esteja com cada um de nós, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, para que possamos aprender, Senhor, tudo aquilo que o teu servo vai trazer a nós, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Dá do teu discernimento, da tua paz, do teu amor, Senhor. E é isso, Senhor, que eu te peço, em nome do teu filho Yeshua. Amém. 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 Não vamos Amém. Depois eu poderá fazer um pequeno convite, para que as irmãs possam se reunir para o estudo de vocês, após o estudo, no final, nós vamos dar um motivo para ela fazer isso. Nós vamos dar início agora ao estudo de hoje. Na semana passada nós falamos sobre os fariseus. Nós explicamos que os fariseus tinham várias facções dentro do farisaísmo. A palavra fariseu, perushim, ela pode ser traduzida como simplicidade, o mais simples. Eles não eram muito... Por que mais simples? Porque os chamados saduceus, que alguns tentam dizer que são caraítas, não tem nada a ver uma coisa com outra, pelo contrário, os saduceus, eles surgem na época de Davi, uma classe sacerdotal. Porém, quando foram para o exílio, lá no exílio, eles se misturaram com os religiosos pagãos ali e acabaram adotando algumas crenças opostas, ilógicas, do Deus de Israel. Eles eram, em sua maioria, pessoas aristocráticas, ricas, eram pessoas poderosas, eles não gostavam de se misturar com os demais religiosos, porque além deles tinha os sicários, tinha os essênios, tinha os betusianos, os herodianos e outros grupos e subgrupos, E eles faziam aquela pompa religiosa. Da mesma maneira que nós vemos hoje a Igreja Católica lá com o Papa e os cardeais, era mais ou menos aquilo. Eles lá separados e o povo aqui embaixo.
Mas o que mais chama a atenção é que a sua crença era uma crença meio estranha. Se eles eram sacerdotes, eles oficiavam no templo, como é que eles poderiam crer no que é dito? Essa crença chegou até nós através de Flávio Joséfo, o escritor, e em Atos dos Apóstolos fala alguma coisa. Por exemplo, eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam no julgamento final, no lago de fogo e no inferno. E também não acreditavam que haveria uma recompensa no final da vida. Por isso que eles se aproveitavam o máximo desta vida. E como é que eles se aproveitavam? Impondo peso sobre a população para arrecadar recursos financeiros para viverem de uma vida de riqueza, que na cabeça deles a vida era só isso. Então você vê a loucura que chega à religião de certas pessoas. Eles acreditavam que não existia anjos, que com a morte do corpo a alma desaparecia, não havia recompensas futuras, não acreditavam em seres angelicais, na criação, nada disso. A única coisa que eles não queriam é que surgisse alguém que colocasse em risco a vida deles de riqueza e de soberba. Por isso que eles perseguiram Yeshua até a morte, Anás e Caifás. Conta-se a história que a função de sumo sacerdote nos dias de Jesus, de Yeshua, era comprada. Os romanos é que escolhiam quem seria o sumo sacerdote. O valor era mais ou menos $1 milhão hoje, algo em torno disso. Então nós vemos que ali era politicagem financeira. Os fariseus ficavam se prendendo a tradições e costumes, e os saduceus, o que eles faziam? Eles ficavam vivendo às custas da gordura das ovelhas. Então, muitas pessoas começaram a se afastar da religião justamente por esse motivo. Os essênios, que é um estudo que vamos dar mais à frente, foi o primeiro grupo a sair de Jerusalém. Eles não aceitavam mais aquele sistema sacerdotal, eles não aceitavam mais aqueles sacrifícios naquele templo. Um outro grupo que saiu um pouco antes foi Onias III. Onias III, ele era filho de Onias I, que era da linhagem sacerdotal de Sadoc. Sadoc era o sumo sacerdote na época de Davi. Praticamente passou quase 1000 anos quando aconteceram esses fatos, e os saduceus, quando tomaram poder, eles deterioraram totalmente a vida espiritual. Outra coisa que é importante vocês notarem, aquele templo reconstruído por Esdras, depois remodelado por Herodes, era apenas um grande elefante branco. Por quê? Ele não tinha o compartimento do Santíssimo. Ele não tinha a Arca da Aliança. O Yom Kippur não poderia ser mais celebrado, porque era justamente o Santíssimo que era necessário para que se celebrasse o Yom Kippur. Outra coisa, aqueles sumos sacerdotes, eles não poderiam ministrar. Por quê? Porque eles não eram da casa de Arão e nem tampouco da linhagem de Sadoc. Então, era um templo genuíno, né? Porém, um sacerdócio ilegítimo. O verdadeiro sacerdócio estava no Egito, porque quando, no passado, Onias I, quando voltaram do exílio, foi assumir o sacerdócio, eles mataram Onias I, colocaram no lugar dele Jasão, que era um sacerdote que não era da linhagem de Arão, não era da linhagem de Sadoc,
E ele era helenizado. Ele tinha crenças dos gregos. Aí o que você diz isso? O que seriam helenizados? Seria o que nós chamamos hoje do judaísmo humanista. O que é um judaísmo humanista? A palavra, aparentemente, é uma palavra interessante, né? Poxa, está preocupado com a humanidade, não é nada disso. Esse partido humanista era um partido grego, de uma visão grega, que eles consideravam que as leis de Moisés eram obsoletas, como hoje eles consideram. Esse judaísmo reformista ou humanista, que acabou influenciando um grupo de gentios que foi criado, chamado Bnei Noah. Então, eles creem que não há necessidade mais, na nossa geração, de guardar o sétimo dia, que podemos comer carnes impuras, porque isso foi na época de Moisés, porém hoje não temos mais esse problema. Então você está liberado para comer carnes impuras. As festas bíblicas são apenas festas alegóricas. Então esse é o judaísmo humanista atual, né, ou reformista, que influencia também esse grupo de Bnei Noah. Esses Bnei Noah são os que têm, entre aspas, só 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos foram criados para que esse grupo, que queria de qualquer jeito se converter ao judaísmo, esse grupo, o judaísmo farisaico, ele não quer ter contato com o gentio. Os fariseus, né, eles dizem que nós contaminamos a fé deles. Então foi criado esse movimento Bnei Noah, que é baseado no humanismo. Porém, esse humanismo, ele é aquele movimento que diz o seguinte, que não há problema nenhum a homossexualidade, não tem problema algum, é normal para eles, não é? É normal você não precisa guardar o sábado como dia sagrado, mas como um feriado, né, com uma situação mais liberal. E é justamente esses humanistas de hoje que influenciavam os saduceus. Por isso que a crença deles é o seguinte, em outras palavras, eles eram sacerdotes ateus. Eles não acreditavam em nada, mas eles mantinham aquele sistema, aquele ritual. Quando Yeshua chegou no templo, a Bíblia relata que ele expulsou os mercadores. Aqueles mercadores, eles eram, na verdade, o que eles vendiam? Eles trocavam dinheiro. Para você dar uma oferta no templo, para você dar o dízimo no templo, tinha 2 situações. Ou você trazia o seu dízimo com a sua produção agrícola, com a sua produção de animais, ou você trazia em dinheiro. Quando você trazia o dinheiro, eles pegavam o seu dinheiro e trocavam pela moeda do templo. A moeda do templo sempre estava valorizada. A moeda do povo sempre desvalorizada. A pessoa chegava, vamos fazer uma conta simples, chegava com R$100. Aí o cambista do templo dizia, olha, a cotação hoje é X, você vai levar 70. Mas ele dizia, mas eu preciso pagar o meu dízimo, que é R$100. E eu você vai ficar devendo. Era isso que eles faziam. Quando ele trazia um animal, o cambista lá, que passava com o sumo sacerdote, lá para o sacerdote olhava e dizia, olha, esse cordeiro aqui não serve. Mas por quê? Porque tem um fio preto aqui, ele é branquinho, isso não funciona. Mas, poxa vida, como é que eu vou fazer? Eu moro lá em Belém, eu vim caminhando, trazendo esse bichinho, como é que eu vou fazer? Eu não posso voltar lá. Não tem problema. Eu tenho aqui um cordeiro, a gente troca, tá? Só que você me paga a diferença. Era assim que funcionava no templo. Era desta maneira. Não havia ali nenhuma espiritualidade. Já no Egito,
na cidade de Leontópolis, que ninguém fala isso, ninguém ensina isso. Em Leontópolis, depois se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem. Pelo menos um século antes, o filho de Onias III, que foi morto no santuário, inclusive a profecia de Daniel fala que o príncipe seria morto ali, se refere a esse sacerdote. O filho dele fugiu para o Egito com um grupo de sacerdotes e um grupo de judeus. Quando chegou no Egito, ele leu um texto que está em Isaías, aonde diz que no Egito teria um altar do Deus vivo. E ele entendeu que essa profecia de Isaías, ele deveria construir um templo, só que ele não tinha recursos. Ele foi conversar com o faraó. O faraó disse: olha, tem um templo que está abandonado. Se você quiser, você pode reformar esse templo e ali você faz o culto ao seu Deus. E Onias III foi lá, reformou o templo, que estava ali na cidade de Leontópolis, e começou a fazer os sacrifícios diários. Ele só não fazia o Yom Kippur, porque ele também não tinha a Arca da Aliança. E o interessante é que o santuário de Jerusalém foi destruído no ano 70. O de Leontópolis foi destruído no ano 73, sobreviveu 3 anos a mais. Então, como vocês percebem, a maioria das informações que vocês têm, elas são muito restritas. Por quê? Porque nós não estudamos o que deveríamos estudar. E esse foi o propósito que nós colocamos no nosso coração através do conselho do nosso diácono, o Danilo, que sugeriu que na quarta-feira nós orássemos. Aí eu incluí o projeto de estudarmos esses aspectos da religião judaica. Isso para que vocês possam ir aprendendo para não ser vítimas de metáforas, de tradições, de ideologias que não fazem parte das Escrituras Sagradas. Nós queremos apresentar para vocês o verdadeiro Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E o porquê que ele desconsiderou esses grupos religiosos. Em Mateus 23, 33, ele diz: a vocês está reservado o inferno. O tradutor usou a palavra inferno. Porém, a palavra correta é lago de fogo, que está registrado em Apocalipse 21. Ou seja, para vocês, está reservada a perdição. Vocês não vão ser salvos por causa da vossa ganância, pela falta de respeito. Então, é comum hoje as pessoas saem das suas igrejas cristãs e elas querem seguir a visão do judaísmo, acreditando que o judaísmo é a religião de Israel. E não é. O judaísmo é uma religião que nasce na Babilônia, vai se fortalecer com os séculos. Ela tinha várias visões, o judaísmo, os fariseus, né? Eles tinham várias facções. Algumas eram até interessantes. Haviam homens íntegros nesse grupo, que nós podemos citar aqui: José de Arimateia, Jairo, Nicodemos, Lázaro e outros mais, que eram pessoas de boa índole, pessoas íntegras, mas era o que eles tinham. Com o advento de Yeshua, eles vão deixar as fileiras desse movimento e vão se unir com as fileiras apostólicas. E o que acontece hoje? As pessoas, em vez de seguir essa linhagem, estão querendo fazer um retorno, né? Fazer uma techuvá para se aliar aos fariseus, como se eles fossem os representantes da fé genuína. E não é. Os saduceus, eles foram incorporados no século II pelos fariseus. Os fariseus tornaram-se a religião predominante,
como eram várias seitas, eles adotaram o nome de judaísmo. E hoje, até nas redes sociais, quando você pesquisa, vai aparecer que o judaísmo é a religião do povo judeu, e não é verdade. Da mesma forma que as pessoas acreditam que o catolicismo é a religião do povo cristão, e não é. O catolicismo é uma das religiões cristãs. É a mesma coisa na questão do judaísmo. Então, nesse nosso estudo de hoje, nós estamos avaliando aqui a situação com relação a esse grupo de saduceus. A influência deles era muito grande, porque eles tinham, as pessoas comuns acreditavam no ministério deles, acreditavam que eles eram representantes oficiais da religião de Deus, como acontece hoje, né? Nós temos conglomerados religiosos aí, que a membresia tem uma reverência muito grande pelos seus líderes religiosos, como se eles fossem realmente representantes de Deus na Terra. E o que acontecia era isso com os saduceus. Porém, a sua fidelidade a Deus era insignificante. Eles eram manipuladores. O seu caráter piorou, a tal ponto que eles vão tentar negociar com Judas para vender o seu mestre. Então, nós vemos que eles eram pessoas não confiáveis. E hoje, a sua influência continua influenciando os religiosos. Ao extrairmos os ensinos que a história desse grupo nos traz, podemos concluir que há uma profunda semelhança na sociedade moderna com os saduceus, que já presenciamos uma diversidade de líderes religiosos que têm se prostituído por causa de benefícios financeiros, status e vantagens pessoais. Não mudou nada. Mudam os personagens, mas o propósito e o objetivo é o mesmo. Quando Jesus, Yeshua, lá na ilha de Patmos, inspirou Yohanan, João, a escrever o livro, ele vai citando ali no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 9, esse versículo que eu vivo falando para vocês, é para que vocês fixem na mente, diz assim: estes se dizem judeus. Quando ele usa essa expressão, se dizem judeus, ele quer dizer, esses se dizem seguidores da verdade, seguidores do Deus de Israel. Porém, são mentirosos, e a sua sinagoga é a sinagoga de Satanás. Então, o próprio Jesus, o próprio Yeshua, nos esclarece que esse grupo religioso não tinha nada a ver com a verdade. Eles eram seguidores de Satanás, que a sua congregação, a sua sinagoga, era uma sinagoga satânica. Que coisa tremenda. E no capítulo 18, o que Jesus diz a João? Que ali, aquele grupo, eles eram mercadores de almas. E que ninguém compraria, chegaria um momento que ninguém vai comprar mais a sua mercadoria. E ele diz no versículo 4 do capítulo 18, sai dela, meu povo, para não seres participantes dos seus pecados e não recebam as suas pragas. E é muito sério isso, irmãos. Muitas vezes nós temos alguns debates acalorados no grupo, e isso é salutar, é saudável, não é ruim. Porque todos participam, todos começam a ver as ideias, os pensamentos de outrem. Essas outras pessoas, elas têm convicção que estão certas. Porém, como houve essa controvérsia, aquilo faz com que essa pessoa procure se estudar para se justificar e faz com que nós também estudemos para dar o contraditório. Então, eu peço a vocês que não deixem de estudar a palavra.
A Bíblia era tão exata em tudo. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar os versículos que eu postei sobre a pré-existência de Jesus. Eu coloquei vários versículos ali, para que todos refletissem e entendessem de uma vez por todas a pré-existência de Yeshua. Por quê? Para não cair nas seitas que hoje nós temos, da mesma forma que tínhamos os fariseus, que tínhamos os saduceus e os outros grupos. E essas pessoas torcem como fosse time de futebol. Ou seja, torce, mas não sabe por quê. A mesma coisa na vida espiritual. Segue líderes cegos que vão levá-los ao abismo. E isso não quer dizer que nós somos donos da verdade. Nós somos estudiosos da palavra, buscando a verdade. Se os irmãos encontrarem algum texto bíblico que nós estejamos ensinando ao contrário, é obrigação dos irmãos nos chamarem para que a gente possa, porque às vezes nós estamos equivocados. Às vezes nós nos enganamos, porque somos humanos, e como humanos, muitas vezes nós somos falhos. Porém, uma palavra muda uma história. Eu me lembro que eu era, quando no movimento adventista, eu era defensor ferrenho da igreja. E eu orava a Deus e agradecia a Deus todos os dias por Ele ter me remido, me salvado. E eu me baseava nisso num princípio só, no sábado. Por quê? Eu olhava as outras religiões, todas transgrediam esse mandamento. Apenas a minha religião guardava. Por eliminatória, a minha era verdadeira. Até que um dia, em um debate de amigos, tinham vários grupos religiosos ali, nós nos encontrávamos uma vez por semana para discutir temas religiosos, como a gente faz no WhatsApp hoje. E eu saí ali em defesa da igreja, da profeta da igreja. Nesse meio, tínhamos o ancião da igreja de Moema. A igreja de Moema, na época, era a maior igreja da igreja adventista. Era chamada a igreja dos ricos. E ele era ancião. Já era um senhor idoso. Provavelmente já deve ter descansado, porque pela idade dele. E aí ele me chama no lado e fala: irmão, faz o seguinte, em vez de você ficar defendendo, vai para sua casa, estuda o livro de Hebreus. Eu não gostei. Eu falei: mas como assim? Não, faça isso. Depois nós conversamos. Eu saí dali, fui para casa, a primeira coisa que eu fiz, pegar a Bíblia e comecei a ler. Quando eu cheguei no capítulo 8 e 9, o meu mundo despencou, o meu mundo caiu. Porque ali dizia que Jesus entrou uma vez por todas no Santíssimo. E eu pregava há anos que Jesus ficou até 1844 no Santo, e a partir de 1844 entrou no Santíssimo. Ou seja, um texto bíblico desmantelou a minha fé que eu tinha há décadas. Mas por que eu reconheci isso? Porque eu não tentei justificar. Porque a minha fé é baseada na Bíblia e não em grupos religiosos. E eu reconheci que estava errado, e desde então eu tenho ensinado os nossos irmãos a tentar seguir a verdade. Nesses anos todos, muitas coisas eu fui deixando para trás. Quando eu percebia que aquilo não estava em harmonia com a palavra de Deus, eu deixava de lado. Uma das últimas coisas que eu deixei foi a interpretação equivocada de Jesus, de Yeshua. Porque a Bíblia é clara. Ela tem vários versículos que comprovam a pré-existência do Senhor. E principalmente quando eu comecei a estudar o idioma, eu comecei a analisar os textos, que eu comecei a comparar as traduções, eu percebi que toda a confusão era uma manipulação de textos. Aquele façamos o homem, de Gênesis capítulo 1,
foi muito forte para mim. Né? O Evangelho que ele diz que tudo foi feito por Yeshua, por Jesus. E nada do que foi feito sem ele estar na frente. Quando Jesus chega para aqueles fariseus e dizem, antes de Abraão, eu sou. Quem foi antes de Abraão? Quem é o eu sou? Quando ele se apresenta a Moisés, Moisés pergunta o seu nome, o que ele diz? Eu sou. Diga, eu sou, o enviou. Então nós temos que ligar esses textos bíblicos. Nós temos que fazer a junção de um texto com o outro. Infelizmente, nós somos pessoas de poucos recursos financeiros, então nós não temos condições de investir em muita literatura. Nós não temos condições de investir em um templo adequado para os irmãos. Nós não temos condições de investir em, como se diz, em YouTube ou no Instagram, com melhor qualidade. Nós não temos, então a gente faz o que é possível. Mas esse possível que nós fazemos é o que melhor tem, porque é a verdade. E a Bíblia diz, a verdade vos libertará. Se vocês tiverem alguma dúvida do que foi conversado hoje, está lá no grupo. Pega os textos bíblicos, separa, depois orem a Deus e peça para que ilumine, e você vai entender como Yeshua é magnífico, como ele é importante, porque ele foi o primogênito da criação. E Deus diz, é minhas delícias, minha alegria. E as pessoas hoje querem acabar com isso, com ideologias que não têm fundamento, com ideologias que não têm bases nas escrituras sagradas. Então, esse estudo que eu estou dando com vocês esses dias, irmãos, era justamente para vocês entenderem. Então, nós estudamos sobre os fariseus, estamos estudando sobre os saduceus. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os samaritanos, esse grupo, e os essênios, porque eles não têm muita coisa. Vamos falar sobre esses dois grupos, para vocês entenderem. Depois nós temos os herodianos e assim por diante. Porque é importante vocês saberem a base da nossa religião, a base da fé. E eu espero que eu possa ter transmitido de uma forma bem clara. Vou abrir a oportunidade para quem quiser fazer perguntas, para a gente dar a resposta. Depois eu vou pedir que a Ana Rosângela já aproveite e faça um comentário sobre o encontro de vocês. Aí passamos para o irmão Danilo para pedir para alguém orar, para encerrarmos. Pode ser? Por favor, quem quiser fazer pergunta, estou à disposição. Oi, Rabino. Shalom, meu querido. Tudo bem? Shalom, irmãos. Boa noite. A minha dúvida é sobre os Bnei Noah. Eles ainda estão com o movimento no Brasil, que eu até lembrei quando eu falei dos 7 mandamentos, teve uma época que eles estavam crescendo no Brasil, falando dessa parte mesmo que você disse, de que poderiam comer carne de porco, transmitir sábado. Aí saber se esse movimento ainda existe, porque tem um bom tempo que eu não escuto falar nada deles. Sim, ele é forte. Hoje, quando alguém faz a conversão ao judaísmo, eles usam de uma forma que eu chamo de má fé. Você vai ter que fazer a conversão ao judaísmo. Para fazer essa conversão, você vai ter que fazer algumas coisas. Primeiro, você vai ter que, se você for casado, você vai ter que se casar novamente. Você vai ter que fazer a circuncisão. Tá? Você vai ter que apresentar, se tiver filhos, fazer o bar mitzvah. Tudo isso não é barato. Gira em torno de 20 a 30 mil reais. Quando você concluiu essa conversão, você acha que eles vão te deixar e você frequentar uma sinagoga judaica? De jeito nenhum. Eles vão te encaminhar para o movimento Bnei Noah Brasil. Tá? Outros, existe o chamado Bnei Anussim. O Bnei Anussim é aqueles que pegam brasileiros,
né, que são descendentes de cristãos novos e fazem com que eles vão se fazer essa pseudo-conversão, que a pessoa acha que está se convertendo ao judaísmo, na verdade está se convertendo a essa seita. Então, eles estão aí a todo vapor. O que eles fazem? Quando eles percebem que você segue algum movimento messiânico razoável, eles bloqueiam você, por isso que você não vê mais as informações deles. O líder aqui no Brasil chama-se João, e ele, vira e mexe, aparece por aí, mas existe sim. Pois não, irmão Danilo? São 2 comentários só, que a gente tem a parte, né, igual o senhor falou, não mudou nada, né, para os dias de hoje. E a gente vê as coisas acontecendo na igreja e o povo acaba entrando em descrença por todo o histórico, né, do que as igrejas já causaram pela má fama. Agora, aquela denominação lá que o pastor morreu, também eles estão numa briga porque cobrava o dízimo e só que um tinha tipo o poder da maquininha, aí a maquininha cobrava uns juros, eles falavam que os juros ficavam para eles. Então a gente vê que assim não mudou nada, né? E só que não é possível que alguém já entra na palavra de Deus com uma intenção de eu vou ganhar dinheiro com isso e vou viver disso. Eu acho que a pessoa às vezes entra e aí me veio o versículo de 2 Tessalonicenses que o Senhor sempre fala sobre o espírito de engano. Eu acho que daí essas pessoas acabam e elas mesmo vendo aquele sistema e a corrupção, elas mesmas acabam Deus acaba mudando a visão dela e aí ela não se liberta mais daquilo e acha que aquilo ali é a única verdade e é certo elas cobrar o que cobra, tirar até o último centavo dos irmãos, né? Então eu só vejo uma resposta assim, porque não é possível alguém ser tão mau caráter de chegar e falar, não, eu vou vender a palavra de Deus e vou ganhar dinheiro às custas disso, né? E aí um outro ponto também que é bem profundo é a grandeza de Yeshua, né? Quando eu comecei a virar a chave, né, para vir para Shem, eu antigamente eu não sabia se Jesus era o próprio Pai ou não, essa coisa trinitariana não me fazia muita diferença. Mas depois que me batizei também, acreditava muito na Trindade. E quando foi para virar a chave, eu demorei até um certo tempo aí, porque eu achava o quê? Mas aí será que eu não estou desmerecendo Jesus? Não estou negando, né? E realmente não é isso. A gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar. E hoje, conversando com o Rabino, eu acho que não lembro se foi o Rabino ou alguém colocou no grupo, falando que Deus não tem arrependimento. Eu não lembro quem foi, se foi o próprio Rabino. E aí eu falei até com o Rabino depois, eu falei, nossa, Deus não tem arrependimento. E lembrando essa passagem que tudo foi feito por ele e por ele, eu lembrei do dilúvio. Se Deus não tem um sentimento de arrependimento, quem se arrependeu de toda a criação ali, do homem em si, foi o próprio Yeshua e ele que causou o dilúvio. Então, assim, é saber separar as coisas e também crer imensamente nesse Filho, porque ele é a salvação, a verdade, né, a vida. Então, se torna ainda mais lindo saber que são separados, mas que trabalham assim num conjunto, numa harmonia, pai e filho, que é lindo de se ver, né? Então, eram esses 2 comentários só. Interessante. Também, outro fator interessante, a título de informação aos irmãos, Deus dá toda a oportunidade às pessoas. Aos antediluvianos foi dado oportunidade. Não sabemos exatamente que período, né? Dá uma impressão que foi um período longo, 100 e poucos anos. Mas isso é um outro assunto.
foi dada a todos eles a oportunidade de arrependimento. Aqueles que moravam, perdão, os cananeus, tiveram um período de 400 anos para se arrependerem. Ou seja, quando Deus determina a punição, é porque tudo que foi possível foi dado. E quando eu cito 2 Tessalonicenses, que é um texto que eu fico apavorado, né, no capítulo 2, versículo 9 a 12, que diz assim: quando a pessoa rejeita a luz, Deus envia um espírito de engano para que essa pessoa acredite na verdade e essa pessoa venha a perecer. Mas para que chegue a esse ponto, ela já teve todas as oportunidades do mundo. Da mesma maneira que nós estamos tendo aqui, eu e vocês. Se nós tomarmos uma decisão de rejeitar por questões pessoais, por egoísmo. Ontem mesmo eu comentei com o irmão Danilo, até mandei um áudio. Tem um amigo nosso que eu comentando com ele sobre o livro que a gente está trabalhando, já faz tempo esse livro, e ainda não acabou, e eu pretendo ainda continuar, que é Em Busca de Yeshua. Eu encontrei Jesus. E ele mandou ontem um áudio dizendo o seguinte: na época ele achou ridículo. Aonde? O que tem a ver uma coisa com outra? Levou 2 anos para cair a ficha. E agora ontem ele me falou: hoje eu vi que você tinha razão. Na época eu fiquei, porque eu separava Jesus de Yeshua. Ou seja, as pessoas criaram um outro personagem, porque ele não entendeu o que eu quis dizer. Eu comecei a procurar um Jesus, um Yeshua, que na verdade era uma visão do Messias do judaísmo. E eu encontrei Jesus, que é o profético, aquele que veio, né, que esteve entre nós, que morreu e ressuscitou e está à destra do Pai. Então, tudo isso, irmãos, leva tempo. Essa pessoa levou 2 anos, viu? Tudo bem. Ninguém precisa concordar com o que eu falo. A concordância que eu falo não faz sentido nenhum. Eu já tive dias que eu fiz a reunião aqui na sinagoga sozinho. E as pessoas que estavam assistindo online não sabiam. Não tem problema. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. Eu não estou preocupado com massas, com multidões. Não faz o menor sentido para mim. O que faz o sentido é eu levar para vocês a verdade. E a verdade vos libertará, como me libertou. Quem tiver mais alguma pergunta, algum comentário, dá uma contribuição, a irmã Maria, quem sabe a Cristiane, a Rosângela, a Monique, Zé Adeilson, sinta-se à vontade. Fala, Cristiane. Essa semana até, Rabino, eu fiquei sabendo de um negócio que me deixou até meio chocada. Tem umas igrejas da Parede Preta aí que tem área VIP agora para as pessoas. Que quem é VIP vai para lá, quem não é fica em outros lugares da igreja. Eu fiquei muito chocada. Irmã, eu estive em Zurique. O irmão da Raquel, ele é músico. E na época, aqui no Brasil, quando eu estive lá, aqui no Brasil ainda estava começando. E eu estive, parecia uma boate. E tinha um local reservado para fumantes. E um lugar de área VIP. Exatamente o que os saduceus faziam. O Satã, ele não perde tempo inventando as coisas. Ele apenas remodela o que ele tem. E ele sabe que funciona assim. Então, nós, hoje, muitas vezes estamos preocupados com coisas. Jesus disse: por que você se preocupa com aquilo que não é pão? O pão que está dizendo aí não é a farinha, a água, o sal. Não. É a palavra de Deus. Por que vocês estão preocupados com coisas que não está escrito? Foi como eu respondi hoje, né, no questionamento lá na nossa discussão de hoje.
Eu coloco textos bíblicos. Quando vocês me perguntam, a resposta é texto bíblico. Eu não posso tentar manipular a informação. E não quer dizer que eu esteja certo, pode ser que eu entendi errado. E se eu entendi errado, cabe a vocês me orientar. Tá certo? Mais alguma pergunta? Não havendo, não tem problema. Eu vou falar. Por favor, sinta-se à vontade. Eu vou até abrir a câmera. Porque depois o irmão Danilo diz que não acredita que as pessoas fazem comércio com o judaísmo. Gente, eu vi pessoas fazendo comércio com o judaísmo, a cultura hebraica, porque era mais fácil de ganhar dinheiro, porque estava na moda. Eu vi. Então, assim, o que a humanidade chegou, tá certo, tá tudo certo, tá tudo dentro do que Yeshua nos disse, é necessário que tudo isso aconteça. O que eu falei na semana passada, né, depois do nosso Shabbat, é que as pessoas, elas estão hoje que podem muitas coisas, né, e como o Rabino mesmo falou, no judaísmo, inclusive no judaísmo, é aceito muitas coisas, as pessoas elas aceitam ouvir músicas desde que a letra não ofenda ao Eterno. Gente, isso não existe, é a melodia que te hipnotiza, que tem PNL, que te tira da conexão com o Eterno. Então, assim, quando a gente começa a estudar um pouco mais, os olhos vão se abrindo e a gente vai vendo que o mundo jaz no maligno, mas está tudo bem. Porque precisa acontecer tudo isso para que Yeshua retorne. Isso tudo está certo. Para ser bem breve, né? Assim, as pessoas hoje, elas pegam a palavra de Deus e fazem comércio, sim. Hoje eu estava vendo isso e foi até, vem de encontro com o irmão Davi. Eu vi umas pessoas, tem um monte de bait nas redes sociais, com talite, com kippah, e vamos vender isso porque está dinheiro. Sabe? É o comércio. Só que a palavra de Deus lá em 2 Timóteo falou que nos últimos dias, né, os homens seriam perversos. Né? 2 Timóteo capítulo 3. Os homens seriam perversos. E nós estamos vendo hoje o joio e o trigo. É evidente, dá para ver quem que é joio, quem que é trigo. Ninguém mais se esconde. Então quer dizer que está perto da colheita. Porque quando eram pequenos, o que o lavrador disse? Não deixam que cresçam. Vai ser separado na colheita. Então, hoje, quando a gente olha para essas aberrações todas que estão acontecendo e que são aceitas e está tudo normalizado, a gente está vendo o joio, gente. Então, significa que o joio já está tão grande quanto o trigo. E Yeshua está voltando para fazer a colheita. E isso tem que ser motivo de alegria. E se a gente vai pregar para um só, se a gente vai pregar para um só, é para aquele um que a gente vai pregar, porque é aquele que está pronto. Amém. Não adianta a gente estar pregando para gente que está verde. É jogar pérolas aos porcos. Então a gente vai pregar para aquele, Deus vai trazer aquele que está pensando a mesma coisa que nós. Né? Então, assim, nós não temos que estar preocupados com quantidade, com coisa, porque a quem Deus quer que a nossa mensagem chegue, Ele faz chegar. Ele faz, porque o controle de tudo, o projeto é dele, a obra é dele, o chamado é dele. Ele. Glória a Deus! Quem se perca. Ele que tem esse interesse, que ninguém se perca. A gente é só instrumento que ele vem dar uma tocada assim e ressoa por aí para quem está querendo, pronto para ouvir. Então, assim, meus irmãos, eu acho que é um motivo de alegria, que nós temos que dizer assim, ó, Baruch Hashem, porque ele está voltando. Ele está voltando. Né? E se nós estamos aqui, nós somos bem-aventurados, porque significa que nós despertamos, que nós entendemos e que nós não somos perfeitos, mas estamos buscando que Yeshua deixou para nós, que é muito mais rigor do que os próprios mandamentos, muito mais rigor, né? Que ele disse, se você fizer igual aos saduceus e fariseus, que valor tem? Do que você se distingue? Você tem que exceder muito. Então, olha o compromisso. Se vocês olharem para minhas redes, eu falo,
sobre retornar cada um para sua posição, né? E falo de mulheres, de homem, falo de caráter, falo de compromisso e de viver a palavra de Deus. Ninguém vai ouvir eu falar de diferente. É isso que Deus me chamou para falar e para fazer. Então, as mulheres que estão aqui, já aproveitando, né? Amanhã nós teremos a nossa primeira reunião, às 8h da noite, para voltarmos a resgatar a feminilidade de acordo com a criação de Deus. E acreditem, essa foi uma oração que eu fiz a Deus exatamente amanhã, dia 30 de janeiro, fará 3 anos, exatos 3 anos, e assim, hoje é que eu liguei as coisas, gente, olha só como Deus é, que eu fiz essa oração, e disse a Deus assim, Senhor, molda-me, para que eu seja a mulher de acordo com a tua criação lá no Jardim do Éden. Amém. Eu não quero ser só a mulher sábia, eu quero voltar na essência lá do Jardim do Éden. Então, Deus tem trabalhado e tem feito, Rabina é testemunha, irmã Maria também, né? São as testemunhas fiéis. E estamos aí para as mulheres que estiverem abertas e que desejam isso também, são todas muito bem-vindas. O que eu puder ensinar, eu ensino. O que eu não puder, eu vou aprender também. Amém. Amém. Amém, amém. Baruch, aleluia. Cris, quer falar também? 3 minutos só, hein? Então, Cristiane, fala o que você quer, rapidinho. Aproveitando a irmã Rosângela para falar em cima do que você falou, inclusive nas sinagogas a gente sabe, né, que você paga para poder ler uma paraxá da Torá ou um salmo. Exatamente. Bom, irmão Danilo. Vamos encerrar então com uma oração. Cris, você se finaliza? Pode deixar. E obrigado, irmã Rosângela. Obrigado pela contribuição. Paizinho, obrigado, Senhor, por essa semana. Obrigado por esse estudo, meu Pai. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vencer as crenças que nós trazemos, a derrubar, Senhor, as muralhas ao nosso redor e a tirar a trave do nosso olho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a nossa congregação, os nossos irmãos, Senhor, cura os enfermos, traz, Senhor, sustento àqueles que precisam e nos abençoa, Pai, nos dá sabedoria para que a gente possa, a cada reunião, crescer na Tua palavra, Senhor, e que pouco a pouco nós possamos, Senhor, através da Tua palavra, desses estudos, Senhor, sermos também portadores dessa verdade para outras pessoas, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo. Nós oramos assim, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, amém. 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 A gente vai cair aqui. minuto. Boa semana a todos, gente. Até sexta. E até sexta. Até. Visite. Shalom, shalom. Até Shalom. sexta, gente. Shalom. Shalom.